Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje nós estamos aqui com a Graciela Hopstein. A Graciela é coordenadora executiva da Rede de Filantropia para a Justiça Social e hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco, como que eu posso dizer, complexo, filantropia. Mas antes, Graciela, bem-vinda. Obrigada, Vitor, pelo convite. Graciela, a filantropia no Brasil, ela carrega algumas conotações que a gente pode falar que até mesmo pejorativas, né? Como que a gente pode mudar esse jogo e recuperar o significado original de ajudar o próximo, né? Eu acredito que para quem tá dentro desse cenário de filantropia, isso talvez não seja tão claro. Mas para quem tá fora, muitas vezes quando a gente escuta aqui no Brasil filantropia, eu acredito que o termo seja um pouco distorcido, né? Sim, exatamente. Quando estamos falando de filantropia, efetivamente é um conceito que carrega um sentido, digamos, pejorativo, muito vinculado à ideia de assistencialismo, né? Uhum. Mas o que é importante falar quando falamos de filantropia, e para poder de alguma forma complexificar o debate, é que na verdade a filantropia é um campo complexo, né? Que é um campo muito diversificado, uhum, e que existem diversos tipos de práticas dentro desse campo da filantropia, e muitas criadas recentemente, porque a filantropia é um campo que está avançando de forma bastante importante no Brasil e também no mundo. Bom, tem países que têm uma tradição filantrópica muito maior, né, como Sim. Os países como Estados Unidos, Canadá, os países europeus talvez menos, mas hoje já tem campos filantrópicos bastante complexos e avançados no mundo inteiro. Mas no Brasil, uma das coisas que a gente é fundamental que a gente, digamos, poder fazer para iniciar esse debate é poder tirar o conceito de filantropia do seu estado de maldição, né? Uhum. A filantropia está muitas vezes associada como um conceito maldito. Inclusive, há uma coisa meio, digamos, dicotômica hoje no campo da sociedade civil, que uma coisa parece que é falar do investimento social privado e outra coisa é falar de filantropia, né? Uhum. O investimento social privado é o que fazem os institutos e fundações empresariais que investem, né, na área social, muitas vezes vinculada com o seu próprio negócio, né? E a filantropia, né, no campo filantrópico, a gente tem uma diversidade de atores. Temos as organizações tradicionais, a beneficentes, como, digamos, abrigos, clubes de Rotary Clubs, enfim, uhum, todo esse conjunto de organizações filantrópicas. Mas o que também interessa mostrar é que hoje no Brasil temos o que a gente chama de filantropia para a justiça social, que na verdade é um conjunto de fundos e fundações comunitárias que mobilizam recursos para poder doar à sociedade civil e movimentos sociais justamente na área de justiça social e direitos humanos, né? E isso é uma coisa que é bastante nova no Brasil, embora já tem organizações tradicionais, né, da filantropia internacional que vem fazendo isso, como a Fundação Forte, uhum, enfim, né, que são atores importantes, digamos, da filantropia, que já vem doando para a sociedade civil. Mas justamente no vácuo do financiamento que o Brasil começa a viver na área social a partir da década de 2000, com a retirada do financiamento internacional, que começa a entender que o Brasil estava com uma democracia sólida e começa a entender que o Brasil estava sendo uma economia importante, né, em termos do PIB, né? Uhum. Então essa retirada deixou um vácuo muito importante. Então começam a surgir um conjunto de fundos, né, que surge justamente com a preocupação de como financiar organizações da sociedade civil, principalmente numa área que é muito delicada, a mobilização de recursos, que é a justiça social, direitos humanos, uhum, né? Então, esta digamos, o campo começa a ficar, né, identificado a partir de práticas, os conceitos começam a tomar essa dimensão, né? Uhum. O investimento social está muito mais ligado a desenvolver projetos próprios. Sim. Os institutos e fundações empresariais desenvolvem projetos próprios muito mais do que doam, né? Uhum. O censo GIF mostra isso, né, claramente. Eu acho que 16% só
dos GIF, os associados do GIF doam para a sociedade civil, e muito pouco em direitos humanos, né, porque também o censo GIF revela isso de uma forma bastante clara, né, 4% apenas doam em causas de mulheres, 2% em causas raciais, bastante assustador, né? Então, esta rede, né, que eu estou coordenando, reúne esse tipo de fundos preocupados em doar para organizações da sociedade civil, em práticas que, digamos, nos países desenvolvidos chama de grant making, né? É uma doação direcionada, né? Muitas vezes são feitas através de editais, doações diretas, enfim, os mecanismos são diversificados, mas esta é essa nova filantropia que começa a aparecer, junto com outras, né? Porque hoje nós temos um conjunto mais diversificado de organizações filantrópicas, inclusive da própria filantropia familiar, né? Que são famílias com recursos, sim, que começam a enxergar a necessidade de criar suas próprias fundações para doar para a sociedade civil. Temos exemplos bastante interessantes no Brasil, mas é um campo que, na verdade, precisa crescer mais. Nós temos um gap muito grande, né, um descompasso muito grande entre digamos, a capacidade que o Brasil tem para doar, né, capacidade econômica e a doação efetiva, e especialmente para sociedade civil, né? Sim. E no campo dos direitos, que esse é o tema, digamos, mais delicado, né? Porque o brasileiro doa, mas doa preferentemente, digamos, para as igrejas, né? No caso especialmente das populações menos abastadas, né? Ou doam para grandes catástrofes ou para causas muito específicas ou campanhas muito específicas. Mas não existe, coisas pontuais, né? Exatamente. Não existe uma cultura de doação instalada e muito menos para poder doar para a sociedade civil, né? E por que doar para a sociedade civil? Esta é a grande pergunta, né? E por que confiar nas organizações da sociedade civil? Porque esta é outra das grandes questões. Digamos, a ideia é que para nós, né? Nós, quando estou falando nós, é para a rede, né? Fortalecer a sociedade civil implica fortalecer a democracia brasileira, né? Se nós tivéssemos uma sociedade civil robusta, forte, bem estruturada, provavelmente, inclusive, hoje teríamos, digamos, uma crise com outra configuração, né? Então, fortalecer este setor tem a ver com fortalecer o campo da democracia. E não apenas isso, nós acreditamos que doar para a sociedade civil e para as organizações de base é fundamental para poder, de alguma forma, potencializar o que já existe nos territórios, né? Porque o Brasil é um laboratório impressionante de experiências e, na verdade, nós acreditamos que as organizações da sociedade civil conhecem muito bem seus territórios, conhecem muito bem as problemáticas nas quais estão inseridas, então eles são os melhores executores dos recursos para isso. Então, quando os fundos doam recursos, é um pouco nesse sentido, né? Para fortalecer a democracia e as organizações da sociedade civil e para fortalecer, digamos, as ações de base comunitária que são efetivamente de caráter transformador, né? Então, esse é o duplo sentido. Graciela, você chegou num ponto que eu acho que vale a gente fazer um parênteses aqui. Você falou a respeito de crise, né? Que talvez se a gente investisse nesse cenário, investisse acho que não é o nome, mas doassem mais, a gente teria um cenário mais robusto da justiça social, né? A crise política e até mesmo econômica, que elas andam de mãos dadas, né? Que atravessa hoje o poder público, principalmente aqui no Brasil, ele não é um grande entrave pra gente, um grande problema pra gente poder evoluir essa questão da doação, porque quando a gente fala em doação, a gente tá falando em dar recursos, né? Seja dinheiro, enfim, ou qualquer outro tipo de doação. O que a gente tem encontrado como alternativa para poder, no momento que a gente está falando em crise econômica, né, poder ampliar esse cenário de filantropia? Bom, a pergunta é bastante complexa e, na verdade, se nós tivéssemos uma cultura filantrópica provavelmente instalada no Brasil e consolidada, provavelmente a crise teria impactado, mas nem tanto, né? A questão é que nós temos um problema anterior, né, ex ante. Digamos, temos uma cultura bastante incipiente
de fato, os fundos que integram a rede captam, na sua maioria, ainda com a filantropia internacional. Eu diria que 70%, 80% dos recursos vem de fora, né? Estou falando de, digamos, de organizações, fundações filantrópicas, né? E aqui no Brasil ainda, digamos, existem poucos recursos disponíveis, mas há um potencial. Há uma questão também de poder, de alguma forma, distribuir esse recurso existente, porque a filantropia corporativa mobiliza uma quantidade enorme de recursos, né? São bilhões que se investem na área social. Então, se uma parte desses recursos pudessem estar direcionados à filantropia, digamos, a fortalecer a sociedade civil, o cenário seria outro. Então, eu acho que a crise cria uma entrave, mas não é a questão mais determinante, né? A questão é poder mudar essa cultura, poder criar mecanismos, né, para que isso aconteça. E uma dos grandes entraves, eu acho que radica na confiança, né? Porque, na verdade, tem se instalado a ideia, né, como que a corrupção tem, de alguma forma, alcançado as organizações da sociedade civil. Isto é uma coisa que a gente precisa desmitificar, porque, na verdade, a gente sabe pelos acontecimentos no Brasil que, digamos, a sociedade civil não foi especificamente o único ator vulnerável ou plausível de corrupção. Nós temos empresas envolvidas, governo envolvido, talvez as ONGs foram criadas muitas vezes para fins de corrupção. Sim. Mas hoje nós temos no Brasil uma quantidade de organizações importantíssimas que têm crescido de forma exponencial desde o processo de democratização, que nunca ficaram envolvidas em nenhum escândalo, né? Então, por que o brasileiro e as brasileiras, né? Por que as empresas não confiam na sociedade civil, né? Esta é a grande pergunta. Isso que nós precisamos construir, ou seja, o trabalho é de desconstrução, né? E de construção, para tentar justamente poder fortalecer este setor que teve um papel importantíssimo, inclusive, no processo de democratização no Brasil, né? Se nós olharmos para trás, né, olhando a Eco 92, que foi um grande marco no Brasil, por exemplo, foram as ONGs, né, as organizações da sociedade civil, os grandes atores desse processo, né? Temos organizações importantíssimas que vêm surgindo desde a década de 70 e 80 e que hoje enfrentam situações terríveis, né, de falta de recursos, porque não existe, né, digamos, essa retirada do financiamento internacional criou esse vácuo e o Brasil não criou mecanismos para poder, de alguma forma, alavancar recursos locais para a filantropia. Legal. E com a rede, Graciela, o que você tem visto como alguns casos interessantes, até mesmo de sucesso aqui no Brasil? Você citou a Ford Foundation, né? E a gente sabe que a gente até escreveu aqui no Inova Social, durante o congresso do GIF, eles anunciaram com o Fundo Baobá, né, aquele Fundo Marielle, né? O que mais que tem sido feito de interessante aqui no Brasil para quem não está nesse cenário? Bom, vou falar de duas coisas, né? Tua pergunta provoca duas respostas. Legal. Uma é que, na verdade, a gente acha que se a gente não fortalece a área de direitos, a gente não fortalece a democracia. E, ao mesmo tempo, os direitos não são dados, são conquistados. Então, esses fundos, na verdade, investindo em direitos, fazem com que nós tenhamos populações mais empoderadas, com capacidade de influenciar o poder público, de cobrar o poder público, de advogar por processos de transparência, né, por conquistas de direitos, né? Ou seja, se a gente pensa, por exemplo, as conquistas do movimento negro, as conquistas do movimento feminista, as conquistas do movimento ambientalista, né, são inevitáveis de pensar que eles foram os atores protagonistas de muitas leis que hoje estão aí de proteção, né? A Lei Maria da Penha, a Lei das Cotas nas universidades, a Lei de proteção ambiental, e sem o trabalho da sociedade civil, né, e sem esse investimento realizado durante muitos anos,
que não teve essa visibilidade suficiente, a gente não teria hoje conquistas importantes no campo da lei, né, que são um pouco produto dessa ação também filantrópica, sim? Desse investimento realizado lá na ponta. E, por outro lado, sim temos novas tendências, porque sim temos novas parcerias, inclusive também com a filantropia corporativa, tem fundos fazendo parcerias com fundações e institutos empresariais, tem essa experiência do Fundo Baobá, que é uma experiência incrível, né, de uma resposta muito rápida da filantropia perante um caso que mexeu com todos os brasileiros e as brasileiras, que foi o assassinato da Marielle, né, e a importância de alguma forma, estar fortalecendo as mulheres negras do Brasil, né. Então, temos uma configuração interessante, porque além de ter representações da filantropia internacional, porque a Ford, a Kellogg, a Open Society, entrou também uma nova organização que se chama Instituto Ibirapitanga, que é um instituto familiar, e que isso fez com que isso criasse uma credibilidade importante, né, dentro, digamos, desse esquema, né, dessa configuração para criar esse matching fund que reuniu, eu acho que mais ou menos na casa de 10 milhões de dólares, que é realmente para o Brasil é de um impacto tremendo, né? Mas também temos organizações investindo fortemente na mobilização de pessoas físicas, né, de indivíduos, que também tem um potencial importante. Legal. Né? Porque existem indivíduos, né, classe média alta, que gostariam de doar, mas não sabem como, não sabem para quem. Né? E existem, de alguma forma, também fundos fazendo esse tipo de movimento, que é fundamental, especialmente para causas que são tão delicadas e para, digamos, para a qual existem poucos recursos disponíveis. Eu vou adicionar aqui, na verdade, é uma provocação que me veio à mente agora aqui. Você não acha que com a ascensão dos negócios de impacto social, as empresas, elas deixaram um pouco de lado essa parte da filantropia para poder investir em negócios de impacto, o quais eles conseguem, num determinado período, enfim, por mais longo que seja, ter algum retorno? Bom, eu não tenho tantos elementos para fazer uma afirmação desse tipo, né? Eu acho que, na verdade, temos que um pouco sair da lógica da escassez para a lógica da abundância, né? Não é porque existam os negócios sociais que não vai existir a filantropia corporativa, né? Eu acho que são coisas que podem conviver, não necessariamente todas as empresas estão interessadas em negócios sociais ou têm a capacidade de desenvolver negócios sociais, né? Então, eu acho que os negócios sociais chegaram para ficar, são iniciativas super importantes, inclusive também para criar estratégias de sustentabilidade, que isso também é bastante preocupante, por parte das organizações da sociedade civil. Muitas organizações da sociedade civil hoje estão entrando nos negócios sociais, como, por exemplo, produção de compostagem, instalação de placas solares, enfim, criando mecanismos, de alguma forma, de mobilização de recursos para serem investidos nas comunidades. Então, eu acho que aí vai se criar uma série de dinâmicas com as quais a gente tem que dialogar, com as quais a gente, de alguma forma, existem pontos de contato com a filantropia, porque se o negócio social cria lucro, né, para uma causa, para transformar um determinado território, para, de alguma forma, entrar em alguma causa, o lucro desse negócio tem que ser revertido na comunidade, né? Sim. Então, aí que a filantropia poderia entrar também, né? Porque a gente tem que sair um pouco dessa lógica do lucro tradicional quando a gente está falando dos negócios sociais. Então, há ali um caminho que nós também queremos trilhar entre, digamos, o negócio social e a filantropia, porque existem interfaces para isso. E, na verdade, isso não impede, ao contrário, isso vai complexificando o campo, vai fortalecendo o campo, quanto mais iniciativas a gente pode ter no Brasil. Então, não temos que pensar que os recursos são escassos, os recursos são muito grandes no Brasil. A questão é que eles possam ir direcionados para onde tem que ir, né?
e não ficar sempre no mesmo lugar. Tem que ser distribuídos. Quando falamos em democracia, para nós, também tem a ver com a democratização do acesso a recursos. Porque se nós pensamos que vivemos num mundo capitalista, né, o recurso tem que chegar a todos e a todas, né? O recurso também é um meio, né, para, de alguma forma, estar garantindo a democracia, né? Democracia no sentido do acesso a recursos também, né? Recursos financeiros, recursos naturais, etc, etc. Então, não vejo uma concorrência, vejo que a gente tem que trabalhar na linha da complementariedade e ver como a gente pode dialogar entre negócio social, né, e a filantropia. E, Graciela, para a gente fechar aqui o bate-papo, a conversa é bem rapidinha mesmo, você recentemente, vocês lançaram um livro, né, que é a Filantropia de Justiça Social, Movimentos Sociais e Sociedade Cívica no Brasil, onde você organizou aí, são 22 textos, né? Isso. Que são desde abordagens mais teóricas e mais práticas. Eu queria que você falasse um pouquinho para o ouvinte sobre esse livro, qual foi o resultado dele. Bom, o livro, na verdade, eu acho que foi importante para a gente poder dar a conhecer um conjunto de experiências práticas e reflexões sobre o campo que, como eu falei para você, não tem, né, tanta visibilidade para a opinião pública ou para o grande público em geral, né? Sim. Então, ele traz um conjunto de debates que precisavam ser colocados no ambiente público, na esfera pública. Então, eu acho que é um produto de um conjunto de anos de trabalho, de grandes reflexões, e de um trabalho enorme que esses fundos fazem, inclusive com todas as articulações que esses fundos têm com a filantropia internacional. E não apenas isso, mas também poder dialogar com questões fundamentais, né? A filantropia corporativa, a doação de recursos, a captação de recursos. Então, a ideia era juntar um conjunto de atores para criar esse diálogo, para criar esse debate. Porque nós precisamos realmente fortalecer esse diálogo. Legal. Sair cada um do seu quadrado, né, para pensar como podemos contribuir para o campo filantrópico e da sociedade civil. Então, este livro vem trazer, de alguma forma, este debate à luz pública. Era um debate que já existia, que já tem longa data, mas precisávamos colocar ele um pouco mais no spot, né, na coisa de chamar atenção para outros públicos. Está tendo repercussões muito boas, inclusive em fóruns como o Festival da BCR, que vai acontecer 6, 7 e 8 em São Paulo, o ENAT, que é um Encontro Nacional do Terceiro Setor em BH. Estamos lançando esse livro em diversos lugares, lançamos ele também no Rio. Então, há um público interessado, né, em justamente essa temática, e poder conhecer um pouco mais de que se trata, né? Inclusive porque eu acho que precisamos ter inclusive mais fundos investindo em diversas áreas que ainda precisam de financiamento, e precisamos adensar ainda mais as práticas e os debates. Mas, enfim, é um livro que é um primeiro livro, né? Como primeiro livro, ele de alguma forma traz coisas que são inovadoras, mas precisamos continuar nesta linha, né, fortalecendo este debate cada vez mais. Então, vamos pensar logo num segundo livro, onde, por exemplo, a gente possa incluir este tipo de debate de como a filantropia pode se articular mais com outros campos sociais. Legal. Né? Legal. Graciela, então pra gente encerrar, você quer deixar algum recado pro ouvinte, falar alguma coisa para ele? Enfim, o espaço é seu para você concluir aí. Bom, eu fico muito agradecida por este espaço. Eu acho que quanto mais espaços a gente tem, é melhor para divulgar estas ideias. Por isso é importante ocupar estes espaços, espaço GIF, espaço ABCR, esse podcast com vocês, e criar o tempo inteiro discussões e diálogos. Nós precisamos, como eu falei, sair da caixinha, precisamos de alguma forma terminar com certas dicotomias, né? Precisamos de alguma forma nos unir
embora sempre vamos ter diferenças, a gente tem que aprender a lidar com as diferenças, né? Mas poder de alguma forma entender como podemos fazer mais sinergia, como colocar esse debate, como transformar o Brasil criando algumas culturas, né, como a cultura da doação, a cultura filantrópica, a cultura de pensar em como podemos transformar, né, este Brasil sem esperar sempre respostas dos mesmos atores, né? O Estado cumpre seu papel, as políticas públicas são fundamentais, mas a sociedade civil ocupa um lugar fundamental em influenciar o governo para poder criar políticas públicas que estejam alinhadas com seus interesses e necessidades. Então, cada um ocupa seu papel. Eu não vejo uma dinâmica competitiva, apenas porque isso nos leva novamente à lógica da escassez, quando na verdade nós temos que pensar na abundância, né? Na abundância de ideias, na abundância de recursos, na abundância de pessoas, de diversidades, né? Mulheres, homens, gays ou LGBTIQ, indígenas, negros e negras, enfim, um conjunto de atores e um mundo onde caibam todos eles e todas elas. Perfeito. Graciela, queria agradecer então sua participação mais uma vez. Eu acho que o bate-papo ele serve como uma primeira provocação, né? Eu acho que ele serve como uma introdução do livro praticamente só, né? É o primeiro parágrafo para o tema. Eu acho que tem muito a ser discutido ainda, concordo com você, mas enfim, o bate-papo é rapidinho aqui mesmo. Eu espero que o ouvinte ele comece a se interessar mais, porque realmente a gente precisa de mais gente assim mesmo no Brasil. Na verdade, queria fazer um convite para visitarem a nossa página da Rede Filantropia para a Justiça Social. Eu não apresentei com muita rigorosidade os fundos da rede, mas a rede tem fundos que apoiam diversas causas, né? Direitos humanos, mulheres, direitos socioambientais, direitos na área de HIV/AIDS, digamos, questões vinculadas à mudança climática e clima em geral, né? Que isso implica um conjunto de ações. Enfim, questões raciais, né, como o Fundo Baobá, e temos também fundações comunitárias, que são fundações que apoiam muito mais a nível territorial, né, que não tem um alcance nacional, mas que mudam de alguma forma. A ideia é poder mudar e transformar algumas dinâmicas territoriais vinculadas a desenvolvimento local, desenvolvimento de territórios, etc, etc. Então, temos um conjunto interessante de organizações que fazem um trabalho incrível, que conhecem muito bem os temáticas de atuação, e todos os fundos de alguma forma monitoram e avaliam seus programas, e são grandes produtores de conhecimento, né? Eu acho que o grande capital não radica apenas nos recursos que elas podem mobilizar, mas também nos conhecimentos que elas geram, né? E este livro, de alguma forma, é isso, é mostrar como esses fundos produzem conhecimentos incríveis sobre a realidade do Brasil. Fantástico. Bom, a gente vai ficando por aqui. O ouvinte, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.